Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram desde a nossa última vez, desde o nosso último encontro até agora? Espero que muito bem. Eu tô bem e vim aqui para contar mais uma história. Gente, a história de hoje é longa, tá? Eu dei uma passada de olho assim nela aqui, é uma história bem interessante, mas é uma historinha longa, tá? Mas antes de nós começarmos, quero pedir para você, vai lá e deixa teu joinha para mim, deixa teu like, compartilha o vídeo com os amigos, com o grupo de família, com o grupo da igreja, da escola, da cachaça, compartilha com todo mundo, ok? Se inscreve no canal, comenta, deixa lá o teu comentário, deixa a sua opinião a respeito do que você achou da história da pessoa e tal. Tem muita gente que manda as histórias aqui para nós e no final, né, do texto, eles colocam, eu vou acompanhar nos comentários a opinião de vocês, coisa do gênero. Então vamos comentar lá, vamos interagir. Se você quiser enviar para mim a sua história, entre em contato comigo pelo Canal Sem Censura Oficial. O oficial tem 2 Fs, então é Canal Sem Censura Oficial @gmail.com. Manda lá para mim o teu relato, a tua história e eu vou estar lendo aqui no canal, tá bom? Deixa lá o teu like e bora lá, que a gente tem muita coisa para ler hoje. Título do nosso relato de hoje é, olha só, Filho fora do casamento e sem direito à pensão. Vamos lá ver do que se trata? Então vamos. Ela fala assim: Olá, eu sou goiana, mas vivo no Paraná. Meu nome fictício é Regina. Sou auxiliar contábil de uma empresa de laticínio aqui no Paraná. Eu vim viver aqui nesse estado logo depois que terminei a minha 6ª série. Meus pais resolveram se mudar para cá e aqui estou até hoje. Comecei a trabalhar nessa empresa que eu vou citar tem mais ou menos uns 8 anos. No meu 2º ano trabalhando aqui, eu acabei me envolvendo com o gerente financeiro. Eu sabia que ele era casado, mas na minha cabeça ia ser apenas uma pequena aventura. Pedro, esse era o nome do gerente. Pedro era um homem de meia idade, muito respeitado na empresa e muito conhecido fora dela, pois ele exercia um cargo público aqui na cidade. Pedro era um homem muito bonito e também muito discreto. Pedro um dia começou a se aproximar de mim aos poucos. Um dia ele me elogiava, outro dia me dava um bombom, e assim ele foi me conquistando pouco a pouco, sem que eu mesma pudesse perceber o que estava acontecendo. Teve um sábado que eu precisei trabalhar e ele também. Era uma época que nós estávamos com muito trabalho, contratando muitas pessoas e também fechando novos contratos. O meu departamento estava abarrotado de trabalho. Nós trabalhamos então naquela manhã de sábado e chegando perto do horário do almoço, Pedro saiu de sua sala e me disse: Nós temos 2 opções. Ou saímos para almoçar e então sairemos daqui mais tarde e perdemos todo o nosso sábado aqui no escritório, ou então
pedimos algo para comer aqui mesmo, damos um gás e logo a gente acaba e podemos ir para casa. Eu respondi sem pensar. Eu sou 100% a segunda opção. Ela queria comer lá mesmo, dar um gás e vazar para casa, né? Então ele disse fechado e fez um sinal de positivo com o polegar. Nós pedimos o nosso almoço e, enquanto o almoço não chegava, nós continuamos o trabalho. Um tempo depois, o nosso almoço chegou. Pedro havia pedido para nós pasta e vinho. E foi ali, no meio do nosso almoço, que Pedro me disse: "Você é uma mulher muito bonita, Regina. Seu namorado realmente é um cara de sorte." Então, eu, na inocência e ingenuidade, acabei respondendo a ele que eu não tinha namorado. Ele se surpreendeu e nós continuamos com a conversa. Pedro fazia várias perguntas e eu respondia. Nós terminamos de comer e quando eu comecei a me movimentar na cadeira, dando a entender que eu ia me levantar, Pedro me disse: "Calma, vamos terminar de tomar o nosso vinho, depois nós voltamos ao trabalho." Eu disse ok. E foi então que, entre conversas, risos e vinho, nós acabamos nos beijando. E que beijo! Pedro realmente sabia beijar, viu? Ele me beijava, me dava mais vinho para eu beber, e me beijava de novo, me abraçava, me dava vinho, me beijava, dizia coisas ao pé do ouvido. E no final dessa história, nós dois acabamos fazendo amor ali mesmo, na sala de reuniões da empresa. Já fazia um bom tempo que eu não estava com alguém. E Pedro realmente se dedicou ali, naquele momento. E como foi bom! Depois que nos amamos, nós nos vestimos e voltamos ao trabalho. Nós estávamos trabalhando, cada um em sua sala, e eu estava lá fazendo o meu trabalho e ao mesmo tempo pensando na loucura que tinha acontecido entre nós. Como eu havia me deixado me levar daquele jeito. Mas vou ser bem sincera com vocês. Eu gostei, viu? E gostei muito, muito mesmo. Estou eu lá, perdida, no meio desses pensamentos, quando Pedro entra em minha sala perguntando: "Regina, você ainda vai demorar muito para acabar o seu trabalho?" Eu disse a ele que não, que só precisava salvar os últimos orçamentos que eu havia incluído no sistema e encaminhar a cópia de tudo para os setores correspondentes e pronto, ia terminar. Então, Pedro veio até mim, por trás, atrás da minha cadeira, assim, como se ele fosse olhar o monitor do computador. Ele me abraçou, beijou meu pescoço e me disse: "Então termina isso rápido. Eu quero tirar você daqui." No final das contas, terminei o meu trabalho e saí com ele. Eu acabei passando a tarde toda com ele. Nós conversamos
sobre muitas coisas, inclusive sobre o que nós estávamos fazendo naquele momento. Afinal, Pedro era casado. Porém, nós acabamos decidindo que continuaríamos nos encontrando, mas com muito sigilo, com muito cuidado. Lá na empresa, nós continuaríamos como sempre, quase sem se falar, cada um em sua sala e ponto final. E assim começamos a fazer. Era super normal eu receber durante o dia algum SMS dele dizendo: você está bonita hoje? Ou eu estou com saudade de você. E até mesmo mensagem dizendo: que vontade de ir até aí te beijar. Pedro realmente sabia como enlouquecer uma mulher, tanto na cama quanto fora dela. Os nossos encontros eram uma ou no máximo 2 vezes por semana. Pedro era ciumento. Ele sempre queria saber aonde eu estava, com quem eu estava. Ele chegou a fazer um perfil fake nas redes sociais só para poder curtir e comentar. E também para bisbilhotar a minha vida, que eu sabia disso. Mas eu não me importava. Para mim, naquele momento, ele era suficiente, eu não precisava de nada mais. Naquele mesmo ano, no jantar de final de ano da empresa, todos os diretores foram acompanhados das suas metades, né? De suas respectivas esposas. E é lógico que o Pedro também foi com a esposa dele. Gente, que mulher linda, educada, simpática. Realmente, eu achei ela um mulherão, mas eu fiquei com bastante ciúmes também, sabe? Na realidade, eu queria estar sentada lá, ao lado dele. Eles pareciam estar se divertindo muito. Eles estavam dividindo a mesa com outros 2 casais, 2 diretores também. Eu não tirava o olho lá da mesa deles. Pedro se mostrava muito carinhoso com a esposa. Estava sempre com o seu braço ao redor do ombro dela, sorria sempre, e volta e meia ele dava um beijo no rosto dela ou na sua mão. Aquilo foi me dando um ciúme, uma raiva. Eu comecei a sentir tudo aquilo dentro de mim, porque era eu que queria estar lá no lugar dela. Então, o que eu fiz? Eu comecei a interagir com as pessoas que estavam sentados na mesma mesa que eu. Comecei a tomar uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali. E tava tocando umas músicas bem boas, sabe? Convidei um rapaz, um companheiro de trabalho lá para dançar comigo. Era música sertaneja que estava tocando. O rapaz pegou na minha cintura e nós mandamos ver. Com isso, outras pessoas acabaram se animando também e se levantaram para dançar. Pedro me fuzilava com o olhar. Aí que eu dancei mesmo, aproveitei que ele estava olhando e ele estava com raiva e eu devolvi na mesma moeda. Abracei mais o rapaz e continuei dançando. Depois de ter dançado, não sei, umas 3 ou 4 músicas, voltei a me sentar. Não demorou muito tempo
Pedro veio até a nossa mesa. Ele chegou, deu uma risadinha e disse: "É isso aí, hein? Tô gostando de ver. Vocês estão muito animados." Aí ele se aproximou mais de mim e, colocando o rosto dele na altura do meu rosto, pelo meu lado esquerdo, ele colocou as mãos nos meus ombros e disse alto: "Hoje a festa tá boa, né? Até o financeiro tá dançando." Disse isso e depois falou baixinho, bem pertinho do meu ouvido: "Eu vou te esperar lá fora. Não demore. Não demore." E saiu. Deixei passar um tempinho, me levantei e saí do restaurante. Logo, eu avistei uma pessoa na parte um pouco menos iluminada, me aproximei e era ele. Ele me pegou pelo braço e, apertando meu braço, ele me disse: "O que você acha que você está fazendo? Vai passar a noite toda se esfregando naquele idiota?" Aí ele me arrastou ali para um lado, me colocando contra uma parede e começou a me beijar. Ele beijava e dizia que me amava, que eu era dele e de mais ninguém. Eu retribuía o beijo e dizia que sim, sim, eu sou sua e de mais ninguém. Quando ele parou de me beijar, ele me disse: "Eu vou, logo que terminar o jantar, levar a minha esposa para casa e eu voltarei aqui. Me espere." E ele saiu. Eu dei um tempinho ali para dar uma disfarçada e voltei para dentro do restaurante e para minha mesa. Assim que o jantar terminou e começaram a servir as sobremesas, eu vi os dois saindo. Pensei, ele já está indo para casa, já está indo levá-la para casa. Acabou a festa e eu fui para o meu carro e fiquei lá esperando. Quase 2 horas depois, o meu telefone tocou. Era ele. Na ligação, ele me disse para ir até um determinado local e de lá nós seguiríamos no carro dele. Eu fui. Naquela noite, eu acabei conhecendo um Pedro que eu não conhecia. Aquele homem me xingou tanto, bateu na minha cara. Ele batia e me dizia que eu havia me comportado como uma rampeira, como uma rameira. Ele me batia e logo em seguida ele me beijava, parecia que ele não estava em si mesmo, sabe? Beijava, dizia que amava, batia de novo. Naquela noite, ele não foi o Pedro carinhoso de sempre, aquele homem por quem eu me apaixonei, aquele homem que me tratava com mimos e detalhes. Nós acabamos voltando, cada um para sua casa. E no dia seguinte, chegou ali na minha casa uma caixa de chocolate e um enorme buquê de rosas com um cartão aonde dizia: "Me perdoa, eu te amo, você é minha, me desculpe por ontem, porém se comporte." A partir dali, daquele dia, daquele momento,
comecei a viver um relacionamento tóxico. Pedro era muito ciumento. Se ele achasse que eu tinha saído da linha, na próxima vez que nós nos encontrássemos, ele me batia. Uma vez, durante uma briga, ele começou a me agredir, e aí ele me jogou assim contra a parede e depois contra um móvel. Eu acabei tendo uma queda em cima de uma pequena mesa de canto. O resultado disso foi um braço quebrado, alguns hematomas e um mês sem poder trabalhar. Naquele mês, Pedro me deu o valor do meu salário. Ele estava arrependido. Ele me pediu perdão, disse que estava arrependido, que aquilo não aconteceria mais, pediu desculpas por ter me machucado e disse que queria seguir em frente da mesma maneira que nós éramos antes. Por amor, eu perdoei. Eu acabei me recuperando bem do meu braço quebrado. Foi um longo tempo afastada de tudo que eu gostava. Me afastei do trabalho, me afastei da academia e de outras coisas assim. Eu fiquei praticamente só em casa durante todo aquele mês. Então eu aproveitei esse tempo para dar uma repassada em tudo relacionado à contabilidade e economia, me atualizar um pouco mais na minha área, né? O Pedro, ele adorava saber que eu estava em casa. Ele adorava saber que nenhum homem havia se aproximado de mim, que eu não tinha conversado com ninguém, etc, etc, de tal. Ele chegou a me propor que eu saísse do trabalho e ficasse em casa. Ele me daria um determinado valor mensalmente, pagaria meu condomínio, as despesas de casa e coisas do gênero, né? Mas eu não aceitei aquilo, é óbvio que eu não aceitei. Eu era uma mulher independente, eu trabalhava para ter a minha vida, para pagar as minhas contas. Quando eu voltei a trabalhar, as brigas acabaram voltando para o nosso relacionamento também. Ele estava se tornando muito possessivo. Uma vez, sem eu ficar sabendo, sem eu imaginar, vocês acreditam que ele baixou no telefone dele um aplicativo onde ele conseguia saber aonde eu estava em tempo real? Pois é. Isso foi o fim da picada. Ele volta e meia me ligava e já começava a ligação brigando. Brigando, dizendo que eu era uma mentirosa, que eu tinha mentido para ele. Disse que eu havia dito para ele que eu ia para casa e eu estava em outro lugar. E eu não sabia, eu não tinha ideia de como ele sabia que realmente eu não tinha ido para casa, eu estava em outro lugar. Porque às vezes, realmente, eu me despedia dele, né, pessoalmente, ou eu ligava para ele, dizendo que eu estava indo para casa. Mas no meio do caminho eu passava no mercado, em uma loja, na padaria, em qualquer lugar assim, e depois eu ia para casa. E era nesse meio tempo que ele ligava dizendo que eu era mentirosa, que eu tinha mentido, etc, etc. Às vezes, eu pensava, como ele sabe, né, do meu paradeiro? Será que ele colocou alguma pessoa atrás de mim para me seguir? Nessa altura, eu ainda não sabia desse aplicativo que ele tinha colocado. Eu só achava realmente que era alguém que ele tinha colocado para me vigiar. Nós já estávamos na metade do ano e chegou então a época das férias escolares, né? A esposa de Pedro viajou com os 2 filhos do casal
Eles viajaram por uma semana. Então, Pedro passou aquela semana toda comigo. Ele dormia na minha casa todas as noites. Ele só ia para a casa dele de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, para desarrumar a cama e para trocar de roupa. Tudo isso para que a empregada não percebesse, né? Que ele não havia dormido em casa e, claro, para ela não contar nada para a esposa dele. Naquela semana, nós vivemos como recém-casados. A gente estava assistindo série todos os dias, namorando, cozinhando juntos. Coisas que, né, que casais apaixonados fazem. A esposa de Pedro chegaria no domingo. Então, no sábado, passamos o dia junto e no final do dia eu estava no banho e eu ouvi quando meu celular começou a tocar. Mas eu estava no banho. Provavelmente, Pedro viu na tela do telefone o nome Vinícius. E viu também a insistência dele, ligando e religando. Como eu não atendia, ele ligava e religava. Até que Vinícius desistiu das ligações e enviou uma mensagem. Mensagem que dizia o seguinte: Oi, pequena, como você está? Cheguei de viagem, eu quero te ver. Eu tô com saudades. Eu trouxe presente para você. Me liga. Beijos, Vini. Gente do céu. Meu Deus. Pedro entrou com uma fúria dentro do banheiro, me tirou debaixo do chuveiro a tapas e xingamentos. Na realidade, eu nem sabia o porquê que eu estava apanhando. Quando ele parou de me bater, eu estava chorando, óbvio. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, o que eu tinha feito de errado. Pedro simplesmente jogou o celular em mim e disse: Vai lá encontrar com o Vini. Ele já voltou de viagem, tá com saudades e trouxe presentinho para você. Gente do céu, aquele homem estava surtando. Eu simplesmente tentei começar a explicar quem era Vini. Pedro estava se vestindo e eu falei para ele: Vini é meu primo, filho da irmã do meu pai. Ele passou 2 anos fora do Brasil. Ele voltou a morar no Brasil faz uns 5 meses, mais ou menos. Só que há uns 2 ou 3 meses atrás, ele teve que ir para São Paulo a trabalho. Ficou lá todo esse tempo. E pelo visto agora ele está de volta. Por isso ele me mandou mensagem dizendo que já tinha chego de viagem. Enquanto eu explicava, ele só me xingava e se vestia. Pedro simplesmente me ignorou, pegou a chave do carro, olhou para mim e disse: Eu não acredito em uma só palavra do que você está me dizendo. Você é uma mentirosa, traidora. Eu estou saindo da sua vida hoje. Você não merece o meu amor, não merece meus cuidados e não merece a dedicação que eu tenho com você. Falou tudo isso e saiu. E eu fiquei lá, gritando seu nome. Pedro, Pedro! E ele nem olhou para trás. Eu cansei de ligar, cansei de enviar mensagens, ele não atendia, não respondia as mensagens, nada. Na segunda-feira, eu precisei escolher muito bem a roupa que eu colocaria para ir trabalhar, pois eu estava com um hematoma no braço. E além disso, eu estava também com todo o meu corpo dolorido, né? Eu cheguei no trabalho, Pedro não estava lá. E ele não chegou
Ele acabou não indo à empresa naquele dia. Ok. Já era fim de tarde, eu não havia conseguido me comunicar com ele, nem mensagem, nem ligação, nem absolutamente nada. No fim da tarde, perto da hora de ir embora, eu recebi uma ligação interna do RH, pedindo para eu comparecer até a sala do RH. Eu achei aquilo tão estranho. Fui até lá e acabei descobrindo que eu estava demitida. Me disseram lá uma desculpa qualquer, que a empresa estava cortando funcionários, etc. de tal, e eu havia caído no corte. Gente, eu fiquei sem chão, mas ok. Assinei toda a documentação lá que eles me pediram para assinar de rescisão, etc. de tal. Voltei para minha sala e comecei a guardar as minhas coisas pessoais que estavam ali pela minha mesa e tal. O que eu conseguisse tirar dali naquele dia, ok. O que eu não conseguisse, por mim, eles poderiam jogar fora, fazer o que eles quisessem, porque eu não ia voltar ali mais. Eu me senti humilhada, eu me senti traída. Mas dentro de mim, eu tinha certeza de que tinha o dedo do Pedro na minha demissão. Afinal, do nada, eu fui demitida. Absolutamente do nada, simplesmente do nada, assim. Nos dias que se passaram, eu continuei tentando contato com ele e nada. Eu acabei entrando em depressão. Afinal, de um momento para o outro, eu acabei perdendo tudo que eu tinha. Perdi o meu amor, perdi o meu trabalho e, de uma certa forma, eu perdi a minha vida também. Eu não tinha forças nem para me levantar da cama. Eu não cozinhava, eu não limpava, às vezes nem banho eu tomava. Eu não fazia nada. Já tinha 2 meses que tudo aquilo havia acontecido. E Pedro tinha sumido. Ele não visualizava as minhas mensagens, até que, um tempo depois, ele me bloqueou. Eu não conseguia falar com ele por ligação. Eu não conseguia falar com ele pelas redes sociais. Eu não conseguia falar com ele de maneira nenhuma. Eu me sentia tão mal com tudo aquilo. E aí, para ajudar, eu comecei a me sentir mal. Acho que entre a depressão, estresse, nervosismo e tudo isso, a minha saúde começou a ficar debilitada. Eu tinha muitas dores de estômago, mas lembrem-se que eu não comia, muito pouco eu comia. Talvez seja isso que tenha começado a causar todos esses problemas. Então a minha mãe, vendo que eu não estava bem, ela acabou vindo passar um fim de semana comigo, porque quando ela me ligava, eu estava sempre decaída, sempre triste, sempre chorando, enfim, né? Ela veio passar fim de semana comigo e aí ela viu realmente qual era a situação. Ela viu que eu não me alimentava e que, além da tristeza que eu estava sentindo, eu também me sentia muito fraca. Eu só queria dormir, nada mais do que isso. Aí ela conversou muito comigo, falou, explicou. Ela fez de tudo até que ela me convenceu a ir ao médico. Na cabeça dela, eu só podia estar com uma anemia profunda para estar naquela situação. Ok, atendendo pedido da minha mãe, lá fui eu na consulta médica. Conversei com o médico, ele fez muitas perguntas e eu respondi.
Então ele me pediu para fazer alguns exames e a partir do resultado daqueles exames ele ia me dar a medicação necessária, né? Minha mãe acabou voltando para casa dela e 2 ou 3 dias depois eu fui buscar o resultado. Quando eu abri, eu vi que mamãe realmente tinha razão. Eu estava anêmica e também estava grávida. Jesus, como assim? Eu grávida? Então, se eu estava grávida, óbvio que o pai do meu filho era o Pedro. E agora? O que eu ia fazer? Eu voltei para casa, passei o resto do dia estressada e nervosa, sem saber o que fazer, né? No dia seguinte, bem cedinho, eu fui até a empresa. Fiquei lá no estacionamento, esperando o Pedro chegar. Quando ele chegou, ele desceu do carro e eu abordei ele no meio do caminho. Não deixei escapar. Pedro olhou para mim e falou assim: Nossa, você tá horrível. O Vini não está cuidando bem de você. Olha para você. Falou isso e saiu. E me deixou ali, estática, boca aberta e com as palavras na boca. Eu não consegui falar absolutamente nada do que eu tinha que falar. Eu só vi ele indo embora, entrou lá na entrada do prédio e sumiu. E eu não consegui abrir a boca. Eu estava nervosa por tê-lo visto novamente depois de tanto tempo. Estava nervosa por ter que revelar sobre a gravidez. Passei tanto nervoso à toa. Ele mal olhou na minha cara. Foi então que, parada ali, com as palavras na boca, eu tive uma ideia. Fui até uma papelaria, comprei um envelope, fiz a cópia do resultado de gravidez, do exame de gravidez, coloquei a cópia dentro do envelope, voltei lá na empresa e coloquei o envelope no para-brisa do carro dele ali, estampado, bem na cara dele. A hora que ele chegasse, a primeira coisa que ele ia ver. Junto com o resultado do meu exame, havia um bilhete dizendo: me procure. Caso não o faça, vou procurar a sua esposa. Fui para casa e fiquei lá. Já mais ou menos ali pelas 2 da tarde, meu telefone tocou. Era Pedro, dizendo que ele estava indo para minha casa. Ele estava bem normal na ligação, educado, mas eu me preparei psicologicamente para recebê-lo e também para conversar com ele a respeito do assunto gravidez. Porém, para o meu espanto, Pedro chegou com um enorme buquê de flores, todo carinhoso, me abraçou, perguntou como eu estava, perguntou como eu havia passado aquele tempo todo, pediu desculpas por ter se afastado, disse que me amava, que ia voltar a cuidar de mim, se explicou sobre ele ter me abandonado. Ele falou que ficou louco de ciúmes, que ele surtou e que ele não estava conseguindo lidar com aquilo, mas que ele não conseguia me tirar da cabeça e que agora tudo ia voltar ao normal, tudo ia ficar bem entre nós.
Ele ficou o resto da tarde comigo. Demonstrou tanta preocupação comigo, também com o meu estado. Ele me perguntou se eu já estava sentindo enjoos e todas aquelas coisas que grávidas sentem. E também perguntou se eu pretendia ter o bebê. E é óbvio que eu respondi que sim. Claro que sim, não existia uma outra possibilidade a não ser essa. Então Pedro falou: ok, amor, nós vamos ter esse bebê. Eu vou cuidar de vocês. Mas eu preciso que você me dê um tempo para que eu possa ajeitar tudo. Eu vou me separar da minha esposa e vir morar aqui para cuidar de você e cuidar do nosso bebê. Porém, até que eu consiga ajeitar tudo, ninguém pode saber que o filho é meu para não atrapalhar os nossos planos. Eu fiquei tão feliz. Nossa, como eu fiquei feliz, o meu coração se encheu de alegria naquele momento. Pedro conseguiu me convencer. E aí, a nossa vida voltou realmente ao normal. Ele voltou a me visitar, ele olhava comigo roupas, acessórios, móveis, todas as coisas de bebê. A gente ficava olhando na internet, sonhando, sonhando, sonhando. Parecia que tudo estava voltando a se encaminhar outra vez. Eu voltei a me alimentar, voltei a cuidar de mim, porque agora eu sabia que não era somente eu, mas que tinha um serzinho dentro de mim. Houve um dia que Pedro chegou lá em casa e ele começou a falar: amor, escolhe o jogo de quarto, o carrinho que você quer e essas coisas que eu quero comprar já. Eu disse: mas amor, nós temos tempo ainda. Mas ele me respondeu que ele estava ansioso e que ele queria ver o quartinho do nosso bebê criando vida. Ai, eu achei aquilo tão fofo. Eu estava entrando no 4º mês de gestação. E eu fiz o que Pedro queria. Realmente ia ser maravilhoso passar na porta daquele quarto e ver os móveis, carrinho, bebê conforto e todas aquelas coisas, né? Então eu entrei na internet, continuei pesquisando, olhando, escolhi o que eu queria, mostrei a Pedro e ele comprou. Compramos a princípio jogo de quarto, carrinho, bebê conforto, alguns enfeites de quarto, tudo muito neutro, porque como eu não sabia ainda qual era o sexo do bebê. Comprei também umas lâmpadazinhas coloridas e umas coisinhas assim. Ah, eu estava tão feliz. Pedro estava sendo maravilhoso. Eu só ficava triste porque ele não podia ir comigo nas consultas do pré-natal. Bom, na realidade eu entendia. Para ele era impossível naquele momento, né? Mas o importante era que ele estava comigo, eu estava agradecida e feliz pelo nosso filho, pelas coisas estarem se encaminhando bem. Tava tudo perfeito. Pedro e eu estávamos felizes. E ele havia mudado muito. Ele não era mais aquele homem ciumento, grosseiro e agressivo de antes. E eu estava feliz com isso. Eu estava vivendo um momento único e lindo. Perto do dia que eu faria a ecografia morfológica e também descobriria o sexo do bebê,
Pedro me disse que ele teria que viajar, uma viagem a trabalho. Ok, de qualquer forma ele não ia estar junto comigo mesmo. Então, ele me pediu que fizesse um vídeo do médico dizendo qual era o sexo do bebê e enviasse o vídeo para ele depois. Eu concordei. Ok, chegou o dia de fazer a ecografia, Pedro viajou, ele ficaria 3 dias fora. Eu entrei no consultório, começou a consulta, e eu conversei com o médico e pedi a ele permissão para gravar o vídeo para o meu namorado, o pai do bebê. Comecei então a fazer o vídeo assim que o exame começou. O médico permitiu que eu gravasse apenas a tela do computador, ele não queria sair no vídeo. E assim eu fiz. Ele foi me mostrando ali todo o corpinho do bebê, me explicando tudo e tal. E ele me disse: Regina, tem algo que está aparecendo aqui que eu preciso te falar. Você quer continuar gravando ou prefere parar o vídeo? Apesar de que você está fazendo um vídeo para o pai do seu bebê, então eu não vejo problema nenhum em continuar, caso você queira. Eu disse a ele que sim, que eu continuaria gravando. Aí ele respondeu: tá bem, vamos lá então. Primeiro, o sexo do seu bebê é uma menina. Parabéns, mamãe. Ela está com todos os membros perfeitos, está no tamanho e no peso dentro do normal para a idade gestacional que ela tem. Porém, a sua bebê tem uma alteração genética. Regina, a sua bebê tem síndrome de Down. Naquele momento, algo travou aqui. Eu respirei fundo e perguntei para ele assim: o quê? Como assim? Ele então pediu para eu pausar o vídeo e escutar com muita atenção a explicação que ele me daria. E ali ele foi me explicando tudo sobre a gestação, sobre a alteração genética e sobre síndrome de Down. Eu saí daquele consultório totalmente devastada. Mas na minha cabeça eu pensava: tudo vai ficar bem. Pedro está comigo e juntos nós iremos fazer o melhor possível para nossa filha. Naquele momento, eu estava andando pela rua para ir para minha casa e eu comecei a orar. Comecei a falar com Deus e eu prometi a Ele que eu seria a melhor mãe que eu pudesse para minha filha especial. Quando eu cheguei em casa, eu tentei falar com Pedro. Caiu na caixa postal. Claro, ele estava em viagem ainda, né? Eu sabia que ele não podia atender, então eu não insisti. Também não enviei o vídeo. Eu queria falar com ele antes. Já era meio da tarde, eu estava na internet buscando mais informações a respeito da síndrome, quando a campainha tocou. Eu fui atender e do outro lado do portão tinha um motoboy. Ele tinha um pequeno embrulho nas mãos. Perguntou meu nome. Quando eu falei, ele me pediu para pegar o RG, pois ele precisava confirmar, né, o meu nome ali, tudo certinho, ter certeza que era eu mesmo. Peguei então o meu RG, mostrei a ele. Em seguida, ele me entregou o pacote e me pediu que eu assinasse como
encomenda recebida. Eu entrei, fechei a porta, me sentei no sofá e comecei a abrir aquele pacote. Dentro dele havia dinheiro em espécie. Dentro daquele pacote tinha a quantia de R$ 10.000. Era o dinheiro e um envelope. Abri o envelope, nele estava o meu resultado do exame de gravidez e uma pequena nota que dizia: espero que esse dinheiro ajude você. Eu não quis te falar antes para não ter problemas. Essa viagem é definitiva. Ela não é apenas por 3 dias. Eu estou me mudando de estado com a minha família. Essa nota que ele havia colocado junto com o exame de gravidez foi escrito no Word e impressa. E ele terminava essa nota dizendo: desejo a vocês o melhor dessa vida. Gente, naquele momento eu senti uma dor no meu peito. Eu comecei a tremer, a suar frio. Como assim? Como assim? Ele tinha mudado de estado. E eu? E a nossa filha? Como nós íamos ficar nessa situação? E ele nem sabia ainda que era uma filha e muito menos sabia que ela tinha síndrome de Down. Eu liguei para ele. Não resisti, eu tinha que ligar, eu precisava falar com ele. Eu precisava perguntar, eu precisava saber. Telefone desligado. Fui no WhatsApp. Ele havia me bloqueado. Liguei na empresa e me disseram que ele não fazia mais parte do quadro de funcionários. Com tanto nervosismo e toda essa adrenalina, eu acabei passando mal e fui parar no hospital. Eu tive que ficar internada por 7 dias. Quando eu voltei para casa, estava lá, jogado no chão, o envelope com os R$ 10.000. Eu não entendia como Pedro tinha sido capaz de fazer aquilo comigo. Por que ele fez aquilo? Ele agiu de maneira totalmente premeditada comigo. Ele me fez acreditar que ele estava feliz, que cuidaria do bebê junto comigo. Por isso, naquele dia, ele havia dito que precisava de um tempo e que ninguém poderia saber que o meu filho era dele. Será que ele pensa que com aqueles R$ 10.000 nosso bebê ia viver a vida inteira? Será mesmo que ele acha, ou ele achava, que aquilo seria o suficiente para uma criança que ia nascer? Ele me pediu para fazer aquele vídeo falando do sexo do bebê, quando ele nem mesmo tinha a intenção de assistir aquele vídeo, né? Vamos ser sinceros. Ele nem quis saber o sexo do bebê. Ele nem me procurou para falar nada, para perguntar nada. Ele nem imagina que ela é um anjo especial. Eu me pergunto todos os dias, como alguém pode agir assim, ser tão falso, tão sem sentimentos. A minha gravidez chegou ao final, sem mais nenhuma intercorrência, graças a Deus. E eu ganhei Manuela. Ela nasceu de parto normal.
Ela nasceu linda. Ela é a luz dos meus olhos e a luz dos meus dias. Eu acabei tendo que voltar a morar com os meus pais. Eu precisava de ajuda com a minha filha. A minha mãe cuida da Manuela para que eu trabalhe. Manuela é a alegria da vida dos meus pais. Ela é a alegria da casa. Será que o pai dela pelo menos tenta imaginar se ela está bem? Como ela é? Ele nunca mais deu sinal. Hoje Manuela já tem 2 anos. Ela é um encanto de criança, mas precisa de cuidados especiais e de muita atenção. Graças a Deus, meus pais me ajudam muito com ela. Eu nunca mais me interessei por ninguém, sabe? E acho que tão cedo isso também não vai acontecer. Eu não tenho tempo para me dedicar a uma outra pessoa. Eu não tenho tempo para me dedicar nem a mim mesma. Todo o meu tempo é para trabalhar e para cuidar da minha filha. Pedro, ele realmente sumiu no mundo. E eu aguardo que a justiça me ajude a resolver as questões sobre a paternidade e também sobre pensão alimentícia. Eu faço questão da pensão alimentícia, porque esse é um direito garantido por lei a Manuela. Ela tem esse direito. A lei respalda isso e eu exijo isso. Fica aqui meu agradecimento por ler a minha história. Espero poder em breve voltar aqui para relatar que a justiça resolveu o meu caso. Até lá, seguirei aqui, mas como uma seguidora do canal e também das histórias. Desculpe pelo tamanho do meu relato. Eu resumi muito, mas todas essas coisas que foram escritas aqui eram importantes relatar para que a história fizesse sentido para vocês. Infelizmente, esse é um relato da vida real. É o relato da minha vida. Um beijo a todos. Gente do céu, que história. O cara foi bem sacana também, né? Bem... Não, e ele ainda veio falar que ela era traidora, que ela era isso, aquilo outro, que ela não merecia o amor dele, a dedicação, o cuidado dele. Tipo, paranoico, né? Pede pra fazer vídeo, pede pra isso, pra aquilo, some no mundo e tipo... Na realidade, na cabeça dele, ele tem só 2 filhos, né? Na cabeça dele, acho que a Manuela nem existe. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Deixem seus comentários. O que você faria se isso tivesse acontecido com você? Se você não tiver uma opinião para dar a respeito dessa história, que talvez não seja o caso, vamos deixar nos comentários pelo menos uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, sororidade para essa mãezinha, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo para vocês. Até a próxima. Bye, bye.